Eu sou Richarlison Martins, professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos da FRJ e membro do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Quero compartilhar algumas reflexões teórico-críticas sobre a intersecção do campo da saúde e direitos humanos, pensando em especial essa correlação com o processo de pandemia causado pelo coronavírus que estamos vivenciando no Brasil. O primeiro ponto que me parece relevante destacar é que os processos de vulnerabilização dos diferentes grupos sociais e sujeitos aumentam na instalação de uma emergência sanitária internacional em saúde pública. Isso significa dizer que o curso de evolução de uma doença não é democrático. As desigualdades sociais em saúde, elas se potencializam em contextos de vulnerabilização como os que estamos vivendo em função da instalação da presente pandemia. Por que isso é importante para todos nós? Porque as respostas públicas precisam considerar os diferentes grupos sociais e os processos de vulnerabilidade sobre os quais esses grupos sociais são inscritos. Isso significa dizer que a evolução de uma epidemia, ela não atinge da mesma maneira mulheres e homens, ela não atinge da mesma maneira a população negra e a população indígena, ela não atinge da mesma maneira a população que tem acesso a um sistema de saneamento básico, a população que não possui. Um excelente exemplo para pensar essas desigualdades e iniquidades em saúde é quando a gente analisa, por exemplo, os dados que estão presentes no sistema de vigilância com relação aos óbitos provocados pela Covid-19. O primeiro óbito provocado pela Covid-19 no estado do Rio de Janeiro não ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, mas no município no interior do Rio, mais precisamente em Miguel Pereira, e é decorrente de uma mulher de 63 anos, empregada doméstica, que contraiu o coronavírus no seu espaço de trabalho, no Leblon, um bairro da Zona Sul Carioca, um bairro nobre da Zona Sul Carioca, a partir do contato com a sua empregadora que dias antes havia chegado da Itália. Quando a gente analisa o curso evolutivo da doença nesses dois sujeitos, é perceptível que a possibilidade de cuidado e acesso à saúde foi um divisor no quadro final de mortalidade. Enquanto a empregadora está viva, a empregada doméstica veio a óbito. Por que isso tudo é muito significativo quando a gente pensa as respostas públicas de enfrentamento ao coronavírus? Porque o Brasil é um país marcado por uma intensa desigualdade social, e essa desigualdade social, ela condiciona as condições de nascer, viver e morrer no nosso país. Quando a gente analisa, por exemplo, os dados de saneamento básico, aproximadamente 40 milhões de brasileiros e brasileiras não têm acesso à água encanada. Dados oficiais do Sistema Nacional de Informação de Abastecimento e da PNAD do IBGE. Quando a gente analisa, por exemplo, dados que se relacionam ao déficit habitacional, aproximadamente 6 milhões de habitações seriam necessárias para barrar o intenso déficit habitacional que existe no Brasil. Aproximadamente pelos dados da PNAD, 11 milhões de pessoas vivem em favelas. Hoje, no Sistema Único de Saúde, mais de 300 mil internações derivam-se de questões relacionadas ao não saneamento básico. O último relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, apresentado no último dia 22 de março, Dia Mundial da Água, aponta que mais de 40% da população mundial não tem acesso a água e sabão. As principais medidas de prevenção ao coronavírus, pautadas por evidências científicas, se relacionam a necessidade constante do lavar as mãos com água e sabão, e 2, a necessidade de distanciamento social em casos de comprovada infecção, de isolamento social do sujeito infectado. Como garantir na realidade brasileira, no qual 40 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada, a possibilidade constante de lavar as mãos? Como garantir na realidade brasileira, no qual existem mais de 6 milhões de pessoas que vivem em déficit habitacional, mais de 11 milhões de pessoas em favelas, uma pesquisa recente realizada pela ONG Casa Fluminense, avaliando a região metropolitana do Rio de Janeiro, aponta que a gente tem um déficit
habitacional no Rio de Janeiro, que corresponde a que 300 domicílios no Rio de Janeiro são habitados, o quarto por mais de 3 pessoas. Como garantir distanciamento social nesse contexto? Isso tudo é fundamental porque os determinantes sociais de saúde, que nada mais são do que as condições econômicas e sociais que condicionam os processos de nascer, viver e morrer no Brasil, eles são marcadores centrais para se entender o curso evolutivo de prevenção, de contágio e de possibilidades de cura da doença. Especialmente na realidade brasileira, é importante pautar a máxima urgência de que a comunidade científica seja escutada na elaboração das políticas públicas e que as evidências científicas sejam a estruturação da resposta à pandemia no Brasil. É fundamental também apontar o caráter estratégico de ampliar os recursos para as pesquisas em ciência, tecnologia, inovação, saúde e educação. Por último, o que deve reger a constituição das respostas públicas para o enfrentamento do coronavírus no Brasil tem que ser a ampliação do direito universal à saúde, considerando que existem sujeitos e grupos sociais que seguem sendo deixados para trás historicamente na nossa sociedade. Nesse sentido, ampliar o diálogo com a comunidade científica, mais do que uma ação condicionante para enfrentar a pandemia no Brasil, é a ação que vai garantir que as condições básicas no âmbito da saúde coletiva sejam instaladas. Nesse sentido, iniciativas como a ação realizada pela UNB no marco da UNB 2030 demonstram o compromisso das universidades, dos centros de pesquisa com a promoção da saúde da população brasileira. Por último, sinalizo que uma estratégia positiva de intervenção é construir ações de autocuidado marcadas pela solidariedade. As políticas públicas em âmbito nacional demonstram que nós falhamos enquanto Estado em garantir equidade, justiça social para a maior parte da população do nosso país. E o coronavírus demonstra também que sem ações de solidariedade não vamos vencer e barrar o contágio da doença. Esse é um momento que exige de todos e de todas nós uma ação coordenada no sentido de ampliar as respostas de solidariedade no âmbito da saúde coletiva. Muito obrigada.